Olá pessoal, bem-vindo a mais um Conversando com Analista. Hoje vamos conversar mais uma vez sobre a pandemia. A gente já fez um vídeo sobre o isolamento radical, que é até um confinamento, que a pessoa acaba entrando até numa neurose. Fizemos outro a respeito da regressão que a gente viveu aqui na região de Ribeirão Preto, em São Paulo, em função do isolamento social. E hoje nós vamos fazer um a respeito do que a gente pode colher de bom, o que a gente está colhendo de bom dessa pandemia. Eu estou vivenciando ela também como vocês e eu sei que até hoje o nosso saldo é extremamente negativo, em todos os sentidos, em termos de saúde, em termos de economia, em termos de relacionamento, em termos de trauma, sofrimento. É uma pandemia que está se prolongando por um tempo muito grande. A gente não está vivendo uma curva, né? Porque a curva tem a subida e tem a descida. A gente só está vivendo subida. Eu acho que são vários fatores que estão aí contribuindo para isso, né? Desde lá de cima até embaixo. Todos os sentidos nós estamos pecando muito em termos principalmente de comportamentos, de condutas. A gente vê, por exemplo, os orientais, os europeus, que já passaram por duas grandes guerras mundiais, tiveram condutas e comportamentos diferentes. Eles fizeram uma restrição mais severa e conseguiram sair já dessa pandemia com um tempo menor. Nós estamos aqui desde, já acho que quase 100 dias nessa pandemia, que é uma reta contínua ascendente. Mas a gente está aprendendo algumas coisas, a gente está colhendo algumas coisas positivas. É isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje, ok? Vamos lá? Eu acho que esse processo da gente ter interiorizado para dentro de casa, que é o lema do isolamento social, fez com que o contato com a família, com a nossa casa, fosse maior. A gente pode ver que os pais estão mais perto dos filhos, né? E a qualidade desse relacionamento teve a melhorar, acredito que pela quantidade, a qualidade também melhorou. Os pais estão mais perto dos filhos, os pais estão vivendo mais em família. Eu acho que esse aumento quantitativo de tempo proporcionou às crianças, aos filhos menores, uma proximidade maiores com os pais, uma convivência maiores com os pais. Eu acho que isso é um fato que a gente pôde perceber que teve uma mudança. Eu não sei como é que foi para cada um de vocês, mas para quem tem filhos pequenos, eu sempre ouço dizer que o relacionamento teve um incremento muito grande, teve uma melhora muito grande. Eu acho que isso fez com que as pessoas podem ficar um pouco mais em família, resgatar um pouco mais a família. O segundo aspecto é em relação ao trabalho. Eu acho que várias pessoas tiveram que redescobrir trabalhos novos ou descobrir novas formas de fazer o mesmo trabalho. Isso fez com que você viesse a se virar nos 30, como a gente fala, né? E com isso resgatar forças, capacidades e dons que você tem, que você tinha, que não sabia. Eu acho que isso modificou muito a forma de trabalho. Eu acho que daqui para frente, mesmo a forma online de trabalho, isso que eu estou fazendo com vocês, nada mais é do que uma abertura que se deu nesse momento da gente usar o canal, por exemplo, online, para que a gente possa se comunicar com as pessoas. Eu acho que isso não tem volta, já vinha sendo dessa forma, agora eu acho que foi dado aí um passo bem grande nesse sentido, né? Da gente ter o nosso próprio canal, por exemplo, né? Outra coisa que eu tenho observado em relação às pessoas com quem eu convivo, o meu trabalho e tudo mais, é que o dinheiro diminuiu, né? Em função da diminuição do próprio trabalho, né, a maioria, né, a grande maioria, poucos que permaneceram no mesmo estágio e bem menores aqueles que tiveram um aumento. E com essa dificuldade do dinheiro, com o menor número de dinheiro, as pessoas ficaram mais sossegadas, vamos dizer,
e passaram a dar mais valor para as coisas que elas já tinham e têm, né? Aquela ambição de querer ter mais e mais, aquela ganância de poder subir, isso a gente viu que parou na maioria dos cenários, até as empresas, até a própria economia, e isso fez com que as pessoas viessem a resgatar aquilo que elas já têm. Tenho visto isso, muitas pessoas poderem dar valor às pequenas coisas, à própria casa, à própria família, aquilo que a pessoa tem, né? Eu estou vendo isso assim de uma forma assim muito positiva, eu acho. Outro fator assim muito bacana que a gente tem visto é a generosidade, a solidariedade. Apesar de nós não termos um comportamento tão oriental e tão europeu no sentido de conduta, né, um pouco mais rígida, a gente é um povo mais solto, né, às vezes até mais irresponsável, mas a generosidade nossa, eu já previa que isso ia ser, sabe, ia ter um incremento grande, e a gente tem visto isso. Nós somos um povo solidário, nós temos essa gratidão. E com isso eu acredito que a qualidade de vida tende a melhorar. Eu acho que o que a gente está levando disso, eu acho que principalmente a nossa qualidade de vida. Acho que em função de todo esse cenário de limitação econômica, de limitação de espaço social, dessa interiorização, a gente viu que muitas vezes a gente estava deixando de fazer coisas importantes, como a nossa família, como a nossa saúde, a nossa vida, a nossa casa. Eu acho que essa interiorização fez com que as pessoas olhassem um pouco mais para dentro de si em relação a fazer uma avaliação da própria vida, né? Que a gente estava num processo assim bem desenfreado em função do materialismo, e eu acho que hoje a gente tem uma conotação diferente. A gente está tendo que se virar nos 30, e para isso a gente precisa do quê? Comportamentos mais adequados, a gente precisa de responsabilidade. A responsabilidade é com o social, porque se a gente não tiver uma responsabilidade social, aquilo vem para a gente. Eu vejo que isso, muitas pessoas têm dito isso, agora no Brasil que eu vejo que as pessoas estão começando a cobrar uma mais das outras, né? Então as pessoas cobravam dos gestores, agora eu estou vendo que as pessoas estão cobrando um pouco mais cada uma da outra para que a gente possa ter um comportamento mais adequado para a gente sair dessa situação, porque se a gente ficar num relaxamento contínuo, eu acredito que a gente vai ficar nessa reta contínua. A gente precisa de responsabilidade e bom senso. Eu acho que isso a gente vem aprendendo, né? E principalmente em relação à qualidade de vida. Eu acho que a gente está dando alguns passos nesse sentido em função dessa interiorização necessária que a gente está vivendo. Então, em função de toda essa transformação social, psicológica, emocional, familiar, relações de trabalho, economia, saúde, socialização, eu acho que várias coisas estão acontecendo na sua vida. Eu gostaria que você fizesse um exercício mental, que você escrevesse 4 perguntas, que você escrevesse as respostas dessas 4 perguntas que eu quero fazer para você. Acho que vai ser muito importante. Pergunta número 1. O que você está fazendo de diferente, de novo, que você não fazia antes e que você precisou, ou que você achou um espaço para fazer nesse momento de pandemia? Seja no seu trabalho, seja com a sua economia, seja na sua casa, seja na sua vida em si. O que você está fazendo de novo, de diferente e que você está gostando? 2. O que você está aprendendo? Qual a lição? Se você pudesse representar isso numa frase, qual a aprendizagem que você está tendo até hoje, em função desse momento difícil que nós estamos vivendo, dessa situação caótica e traumática que a gente está vivendo? Qual é a aprendizagem para você hoje? O que você acha que você vai levar daqui para frente? Em função dessa aprendizagem, o que você gostaria de levar daqui para frente? O que você gostaria de
incrementar, introduzir na sua vida, que até então talvez você não vinha fazendo, e com hoje, com toda essa situação negativa, hostil, externa, você teve que fazer algumas coisas diferentes, né? Como você colocou. O que você gostaria de levar? Se isso normalizar, as relações de trabalho voltar, né, como era antes, o que você gostaria de levar dessa experiência para a sua vida? E quarto, o que você vai fazer? O que você vai fazer a partir de hoje para levar, né? Para levar essas coisas para a sua vida, para fazer com que isso venha fazer parte da sua vida, seja na sua relação familiar, seja na sua relação de trabalho, seja na sua relação com o dinheiro, seja na sua relação com a sua saúde, seja a nível social. O que você vai fazer a partir de hoje para levar isso, para incorporar isso na sua vida? Legal? Bem, hoje era isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu falar disso que praticamente eu trabalho todos os dias no meu consultório. Eu trabalho com experiências difíceis, experiências traumáticas que as pessoas vivem desde que nasce. Desde que nós nascemos, a gente vive experiências traumáticas. O nascimento é uma delas. O nascimento é uma situação traumática para o nosso emocional, para o nosso psíquico. A gente estava lá num lugar acolhedor, tranquilo, protegido de tudo, e a gente vem para esse mundo que tem decepções, frustrações, restrições, frio, fome. Lá antes não tinha nada disso. A gente estava protegido por tudo. A gente nasceu, a gente já nasce tendo que correr atrás da sobrevivência, né? Então, eu acho que a gente sempre aprende alguma coisa, principalmente com as experiências mais difíceis, porque faz com que a gente busque dentro de nós recursos internos que a gente tem, né? Como a criatividade é uma delas. Para que você possa fazer alguma coisa de novo, você tem que ser criativo. Para você ser criativo, você tem que sonhar. Foi o tema do nosso vídeo anterior, sonhos. Lá está a origem de toda a criatividade, de novos projetos, de novas possibilidades dentro da gente, dentro do nosso complexo, né? Então, essas experiências mais difíceis, como essa que nós estamos vivendo, eu acredito que você venha ter dado um salto qualitativo na sua vida. Eu espero que isso tenha acontecido, que você não tenha só xingado e reclamado, mas que você tenha buscado novas formas melhor de viver, que eu acho que isso é mais importante. Aproveite esse material que você fez, que você escreveu, né? Não deixa de fazer essa experiência. Escreva isso para você, para que isso fique de uma forma mais próxima da sua consciência. Essa aprendizagem fique mais próxima da sua consciência. Porque de todas as experiências, até das mais difíceis, a gente sempre aprende alguma coisa. É para isso que eu estou aqui, para ajudar vocês a aprenderem, né? E transformar todo esse limão numa limonada, né, que dê para beber e até é gostosa e saborosa. Eu acho que muitas pessoas estão vivendo isso, estão aprendendo muitas coisas que vão amanhã incorporar naquilo que você já fazia, tá? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e eu espero que vocês, além de sobreviver dessa, passem a ter uma vida melhor que antes. Eu acho que sempre é possível.